Vidas negras importam. Coroa, Carmen Faustino. Ela merece uma coroa, por todo o seu axé que enche seu peito, pelo marfim sorriso refletindo nos olhos, por ter na pele o brilho do sol e da lua, pelos crespos que ostentam sua a resistência. Ela merece uma coroa, por ser filha da luta, dignidade na conduta, pela cabeça erguida, mesmo vestindo nua, por doar aos deuses busco amor ancestral, pelas dores que viu banhadas de sal. Ela merece uma coroa, por se reconhecer na história velada, pela língua piada, sempre alerta, por desejar paz seguida, pela vitória na guerra, pela malícia e ginga, dosada na espera. Ela merece uma coroa. E sua coroa é única, mulher negra herdeira da verdade. Rainha está pronta, que chegue logo a coroação. É certeza de sua passagem, nunca será em vão. Coroa, Carmen Faustino. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento. E aí eu ofereço essa conversa hoje para Carmen Faustino e para Zulu Araújo. Hoje tenho o prazer de poder conversar com Conceição Maria. Salve, Conceição. Bem-vinda, querida. Salve, como está? Eu estou bem, Plínio. Primeiro, agradecer o convite, né? Eu estou aqui na minha residência, em Macaé, Rio de Janeiro. Estou com um vestido laranja, porque eu acho que laranja traz uma energia, né, boa para o nosso papo, para a poesia, né? Assim, muito feliz de estar aqui. Também, querida, também, e agradecer a Nájila de Oliveira, que ela fez essa ponte. Ela foi Isso. muito gentil, ela é muito gentil, parceira aqui do programa, parceira minha, né? E fez a nossa apresentação. Vai, Conceição, por favor, continue, se apresente, por favor. Eu escrevo desde os 15 anos, comecei a escrever com os 15 anos, ia escrevendo os poemas, mas eu tinha vergonha de entregar meu poema a alguém para ler, então eu sempre fazia no caderninho, que eu sou da geração do caderninho, de anotar os poemas, né? Mas chegou um momento, mais na década de 90, eu fui participando de algumas coletâneas, né, da Taba Cultural. Então, eu participei do Sempre Primavera, Preces e Reflexões, Mulher Eterno Tema, que era um projeto que a Taba tinha todo ano, lançava coletâneas. E esse momento assim foi muito importante, porque eu consegui ter contato, trocar experiências, né, com outros poetas fluminenses. Assim, foi um novo universo para mim, né? Sair da cidade do interior, Macaé, norte fluminense, e poder estar na capital dividindo, né, meus poemas, né, com outros poetas. Então, assim, foi muito importante. E eu, hoje aposentada, mas funcionária da Petrobras, lá a gente fazia um movimento dos poetas petroleiros e petroleiras. E a Petrobras chegou um momento que viu o nosso movimento, o movimento foi tão intenso, lançou esse livro, Algo Inverso, né, que traz um pouco de cada poeta, né, que era trabalhador, que estava lá no chão da fábrica ou nas plataformas, mas que escrevia poema, que trazia a sensibilidade também para o setor de trabalho. E, junto ao livro, começou um projeto de festival Abril Poesia. E nesse festival Abril Poesia, a gente se inscrevia e tinha melhor intérprete e os 3 melhores textos. E eu participei no primeiro fest
e fui contemplada como melhor intérprete com esse poema. Você me permita aqui, né, eu fazer a leitura dele. Por Ele é favor, intitulado por favor. Um País Chamado. Que país é este? Infestado com vírus da corrupção, grita por liberdade. E quem somos nós, brava gente brasileira, entrelaçados no mundo da opressão? Fazemos parte da plateia esfomeada. Vivemos nos lixos, nos becos, catando o que comer, catando a nossa dignidade que já se foi. Liberdade, não seja tardia. Quem somos nós? Somos palhaços vestidos de nada, pintados de miséria, broxados de solidão. E na ilusão do nosso picadeiro, o sofrimento se transforma em canto. E os cantos que soam são cantos sofridos, são cantos chorados, são cantos de dor. Emaranhados no país do jeitinho, dos roubos e escândalos, estamos nos deteriorando. Liberdade, não seja tardia, pois antes que acorrente as nossas mãos, gostaríamos de pintar este país de verde e amarelo e cognominá-lo Brasil. E com esse poema, eu ganhei o prêmio de melhor intérprete, isso na década de 90, né? Lá atrás, e o prêmio foi um curso de teatro. E aí, na época, meus filhos estavam pequenos, aí eu falei assim, meu Deus, como que eu faço? Eu não posso ir para a capital fazer curso. Não, Conceição, você pode escolher. E começou um espetáculo aqui em Macaé, uma montagem com o meu Julieta, e eu me lancei a esse projeto, né, com o meu prêmio, né, de melhor intérprete, com o poema. Então, aí eu entrei para o mundo das artes cênicas. Né? Sou atriz também, porque depois dessa experiência, né, que a poesia me jogou para as artes cênicas, aí eu fiz um curso técnico em artes cênicas e fiz muito teatro, né? Agora, nem tanto, né? Estou mais focada na poesia, na literatura. Não, querida, continue. É muito interessante essa questão de como as artes nos puxam, né? Como elas nos fazem fazer outras artes, né? Isso é bem Isso. interessante. E aí, já nos anos 2000, tinha um grupo de poetas macaenses que eles queriam um projeto que esse projeto tivesse uma culminância de um livro, mas eles não conseguiam ninguém para apoiar. E nesse período, eu fui convidada para ser presidente da Fundação de Cultura, antiga, né, extinta fundação aqui em Macaé, e eles foram levar o projeto. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer assim. Você, você vai nos dar esse brinde, porque eles estavam muito tempo. Não, vamos fazer assim. Aí ele falou assim, então eu gostaria que você também incluísse um poema seu. Eu falei, pô, será que é legal eu colocar meu poema, já que eu estou... Não, poeta é poeta, você é uma poeta. E nós lançamos em Macaé, já no ano 2000, essa coletânea, Palavra Expressa, né? E que aqui tem um poema que eu gosto muito de Cecília Meirelles, né? Sempre li muito Cecília. Então eu peguei algumas palavras, né, que são títulos do poema dela e escrevi um poema chamado Atitude. Já não me ponho em gargalhadas, me exponho e vou-me embora. E levo comigo o livro de Cecília, que se encontra empoeirado na estante da sala. Motivos? Tenho muitos. Tentei tantos diálogos em vão. Recordo a canção do nosso primeiro encontro, com palavras suaves para aceitação. E no batente se tornaram duras no meio de tantos nãos. E agora já não me sinto sua falta. Sigo sozinha em marcha. Sou o fio condutor da minha vida. Não quero herança. Nada que me lembre você. Silêncio. Não chore. Porque depois do sol há prenúncio da noite.
na reinvenção do meu destino, faço inscrição na areia do seu nome, no improviso de viver o amor perfeito. E aí eu coloquei esse poema, né, no livro, e coloquei também um poema que eu fiz para minha avó, que é intitulado Maria. Né? Eu e minha avó tínhamos uma ligação muito forte, muito forte. E aí ela faleceu, aí eu escrevi: Maria, onde está a sua face? O sonho não veio hoje, e o sofrimento se faz chorar de dor. E o sonho não tardou, levantou da cama, varreu a casa, assou o frango do almoço, esbravejou com as crianças, que corriam na casa tirando tudo do lugar. Mas os braços estão sem forças, e não enrodilha os cabelos para fazer coques nas netas. Sua voz não se ouve, silêncio. Procura-se a face de Maria, que se escondeu no último suspiro. E aí eu fiz, né, esse poema para minha avó e incluí nesse livro que é Palavra Expressa, que teve, nesse momento, uma importância muito grande, né, no município de Macaé, que foi organizado por 3 poetas, né, que é Rosane, Gerson Dudas, Carlos Pereira, eles que organizaram livros, foram os poetas, e cada um tinha 3 poemas no livro, direito a 3 poemas no livro. Então, assim a gente vai se fazendo, né? A gente vai colocando aquela menina que lá atrás não queria mostrar seu poema para ninguém, começa, né, a, a colocar seus livros, seus poemas registrados em livros, né? E também foi um período assim, que eu participei muito de festival de poesia. Eu participava do Fecha Abril Poesia, participei em cidades circunvizinhas aqui, Santa Maria Madalena, eu ganhei melhor intérprete, melhor poema, e tem até uma história. Eu participei desse festival por meio de uma amiga, né? Essa amiga falou: Conceição, eu quero colocar um poema no Festival de Poesia de Santa Maria Madalena, que é uma cidade próxima aqui a Macaé, a cidade de Dercy Gonçalves, onde Dercy nasceu, né? E eles faziam sempre festivais. E aí ela me chamou: você queria ser intérprete do meu poema? Eu falei: sim. Eu falei: eu não posso também me inscrever? Ela falou: pode. Aí eu me inscrevi, né? Decorei meu poema, decorei o dela. Nós chegamos na cidade, aí eu falei assim: eu sempre gosto de ir no local que a gente vai interpretar o poema para eu dar uma olhada, né, no território. Aí ela falou assim: vamos lá. E nós chegamos, tinha o troféu de primeiro lugar, assim, ele tinha uns 60, 70 centímetros, enorme. Aí eu falei assim: esse troféu aí vai ser nosso. Aí ela deu uma gargalhada: você é muito boba. E fomos para a pousada, retornamos à noite, interpretei o poema dela, interpretei o meu. Na hora da premiação, meu poema ganha primeiro lugar e melhor intérprete. Eu fiquei assim: ai, que bom, né? Estou escrevendo e estou agradando. E aí nós viemos, era um Fusquinha, né, que ela foi dirigindo, e nós viemos com o troféu para fora do carro. Eu falei: esse troféu não cabe no Fusca. E ela ria muito, né? Que ela dizia assim: cara, você chegou lá, você falou que esse troféu seria nosso. E nós trouxemos o troféu para Macaé, assim, foi muito bacana. E a gente fez um grupo de que todo mundo se inscrevia para os festivais, né, de cidades circunvizinhas, e quem fosse contemplado, todo mundo ia para vibrar, tal. Então, assim, foi um momento muito importante, né, década de 90, onde vêm os livros, vêm os festivais, e depois eu fui convidado para participar da antologia de poetas macaenses, que foram poemas, né? Cada um tinha direito ao registro de um poema. Mas um livro assim, interessante, a capa é de um artista plástico de Macaé, ele que a arte dele, né, que contempla, e eu coloquei um poema aqui
que são palavras, né? Eu escrevi ele há muito tempo. E aí eu falei assim, não, vou registrar nesse livro. E diz assim, eternas palavras, palavras vãs, suaves, vingativas, de poetas, de profetas, insanas, psicografadas, que passam, que não passarão. Divinas, profanas, sem graça, com motivação, sem lógica, com meditação, com inspirações, com maldades, duras, insensíveis, que violam, que agridem, que emanam ser de tratantes, velhos, jovens, crianças, prostitutas, drogados, cheios de mentiras, de encanto e desencanto, de vitórias e derrotas, de vida. São palavras que, sufocadas pelas mesquinharias do homem, são sopradas pelo vento e morrem, mas ficam registradas nas experiências e crenças da vida. Palavras são eternas. Então, eternas palavras, né? E aí eu vim caminhando dentro de coletâneas, porque eu sou uma mulher também que faço muito movimento, né? Feminista, movimento negro, sem muito tempo. Mas eu sempre dizia para mim, eu quero ter meu livro com os meus poemas, né? Já dividi muito a vida no coletivo com as pessoas. E aí, em 2018, falei, vou lançar meu livro. Mas eu percebi assim, uma grande crise no país, né? Aí eu cheguei, sentei com um amigo e falei assim, eu acho que eu não vou lançar o livro esse ano, não. Porque assim, percebo, será que as pessoas vão dar atenção a esse livro e tal? Aí ele falou assim, quem sabe seu livro pode ser um elo de união, um elo, né? Que vai trazer a sensibilidade para onde você... Aí eu encarei e fiz o lançamento do livro Pedaços de Mim, né? Em 2018, meu livro Pedaços de Mim. E esse livro, assim, já me trouxe muita alegria, eu já entrei em espaços, né? Levei o meu livro em empresas, em escolas, já fiz lançamento em Rio das Ostras, em Madalena levei para a feira de Conceição de Macabu, levei para vários espaços, né? O sindicato, no Dia da Consciência Negra, adquiriu alguns exemplares para poder estar oferecendo, né, aos participantes do evento. Então, assim, esse livro eu intitulei Pedaços de Mim, que é essa mulher, né, que é trabalhadora, né, é poeta, é escritora, é atriz, é mãe, é avó, é, é filha, né, e que traz esses pedaços, né? Então, nesse livro, eu trouxe muito assim, muitos poemas, né, para minha mãe, para minha avó, para a questão da negritude, porque sempre as pessoas que conversam, né, e conversavam comigo nesse período, que eu até escrevi esse poema, elas ficavam assim confusas quem eu sou. Aí eu um dia sentei e escrevi, negra. Por que me mascarar e negar a própria cor? Morena clara, morena escura, mulatinha, azeitonada, parda? Que cor é essa? Não quero me mascarar, sentir-me como objeto, esconder-me de vergonha. Eu não quero ser multicolorida. Eu quero mostrar a minha cara e me transcender e gritar bem forte: negra é a minha cor. E esse poema é um poema assim que todo mundo que levou o livro para casa, levou um pedaço de mim. Aí eu até criei uma frase: leve um pedaço de mim que eu me torno inteira. Porque aí cada um levando, né, pedaços de mim. E esse livro trouxe isso, né, da gente poder falar um pouco dessa Conceição de Maria em alguns versos, né? E sempre a poesia fez parte da minha vida, né? E aí eu ganhei, né, nesse circuito aí de festivais, em Cantagalo também, na década de 90, levei esse poema Poetizão, que também tem uma história. Meus poemas sempre têm uma história, né?
Nós fomos, eu fiz, né, decorei o texto em cima de uma música, na época era CD, né? Então, fui lá com o meu CD, com os amigos que acompanhavam, né? Quando nós chegamos lá, aí eu seria a primeira ou a segunda, né, ser chamada para a interpretação da poesia, e aí eu dei o CD para o pessoal que estava fazendo som no dia. Aí eles falaram assim: ah, minha senhora, me desculpe, mas nós não temos aparelho aqui de CD, não, só de fita, né, tal. Eu falei: caramba, né, porque eu montei a estrutura do texto toda em cima de uma música, né, para dar ritmo, né, na hora que eu interpretasse. Aí eu falei: ah, não tem problema não. Aí um amigo meu: não, vocês sabem, nós temos que encontrar um aparelho de CD. Eu falei: não, não tem problema. Bora, o texto está decorado. Ele falou: não, espera um pouquinho. E ele sumiu. De repente, ele volta com um aparelhinho para eu colocar o CD. Eu falei: onde você encontrou isso? Você não lembra? Antes da gente chegar aqui, nós passamos dentro de uma feira de ciência. Eu identifiquei lá na hora que eu passei, vi e fui lá pegar. E aí ele colocou e eu interpretei e acabei ganhando melhor intérprete nesse festival, que é Poetizando. O poeta, homem sonhador, sentado, caminhando, estático, faz com que seus versos fluam. Versos de paz, versos revolucionários, junção de palavras, rimas, sem rimas, e se formam poemas. Poemas que alimentam o ser humano, versos que choram a mulher amada, versos que falam da pátria, que tornam o homem lixo ou luxo, e que exaltam a Deus. Quisera ser poeta, poetizar a vida, a natureza, o que há de belo, fluir com os versos, dançar com as letras, combinar estrofes, chorar nas palavras. Ah, poesias que são alento e que acalentam. Os poetas contemporâneos mergulham no passado para morrer em seus versos. Lembram os poetas românticos que transitam as ruas. Em busca da alvorada da vida, Castro Alves era um deles. Cantava a amada no lirismo sentimental. Desmanchar teus cabelos delirantes, beijar teu colo. Oh, vamos, minha amante, abre-me o seio teu. Uma época que marcou e que fez os poetas da história. A história vai e vem e não morre. E com ela fica a esperança que surjam mais poetas loucos. Todos temos um pouco. Tocando com encanto e delicadeza a vida, vão poetizando, fazendo história. Pois a história é a árdua luta para poetizar a vida. E Lindo, lindo, poetizando, querida. Lindo, lindo. Obrigado. e poetizando essa vida, né, que nós vai dando esse ânimo para escrever mais, escrever, né? Quando você fala na Nájila, eu já estou preparando, né, o próximo livro, né? E ela que está, né, na construção desse sonho, né? Para que a gente possa deixar os registros, porque a literatura ela não morre, né? Ela fica para sempre. E no momento que você escreve e transforma em livro, já não é mais sua poesia, ela vai. E eu estou buscando agora nesse próximo livro um recorte ético-racial. E aí eu vou intitular Travessia, onde eu falo desse negro que chega, né, da África até essa utópica liberdade, né, desse mundo contemporâneo que nós vivemos. Então vamos ver como que vai ser essa Não, travessia. legal, querido. Isso você vai, eu quero que você aprofunde mais, assim. Vou agora pedir uma licença, mas eu quero, vamos voltar nesse assunto, assim, dessa questão desse negro, dessa diáspora, dessa questão africana que você vai trazer para a gente. Certo, querida? Um tempinho para a água, Certo, então. E aí, tá? falar para todas e todos, assim, agradecer, né, a atenção e pedir, assim, assine o canal, comente essa conversa. É importante, né? É importante esse reconhecimento que vocês fazem do nosso trabalho, desse nosso, nisso, através do like.
E aí também estamos agora falando sobre griots, e bem a propósito dessa história da Conceição de Maria, vamos falar de um outro griot, o Birajara Fidalgo da Silva, mais conhecido como o Birajara Fidalgo. Nasceu em julho de 49. Ele foi dramaturgo, ator, produtor, empresário, apresentador, diretor de teatro, cofundador do Teatro Profissional Negro no Rio de Janeiro. E é importante isso, colocar todas essas coisas, porque não era só, era também, né? Também foi uma das grandes figuras que trabalhou, que fez parte do movimento negro da década de 60, 70 e 80 do século passado. No TEPROM, que era o Teatro Profissional Negro, ele promoveu diversos textos teatrais com questões relevantes a essa questão do racismo e discriminação. Então, vamos falar. No Teatro Profissional Negro, né, o Birajara, por volta de 1968, ele mudou do Rio. E, em 1970, ele encenou no Teatro Teresa Raquel o espetáculo Otelo de Shakespeare. E ele encenou como diretor e ator principal. Foi a primeira montagem do TEPROM. Né? E depois tiveram outras encenações importantes, Boneca da Lapa, Os Gazeteiros. Né? E a filosofia do TEPROM era a encenação relacionada a questões políticas, e principalmente os conflitos desse negro no momento. O TEPROM, o que ele também fazia, ele trabalhava, e foi pioneiro nisso, ele promovia oficinas de questões com pessoas carentes, em comunidades, pessoas não, em comunidades carentes e periféricas, trazendo, né, profissionalizando, né, esse trabalho para, né, com atores profissionais, como o Teatro Experimental Negro iniciou, ele também continua fazendo isso muito, né? Muitos trabalhos com a relação ao racismo e às questões negras, né? E a sua militância no movimento negro, também um destaque, começou em 1975, também junto com o teatro, quando ele foi um dos principais articuladores do Instituto de Pesquisa Cultural Negra, que era um espaço de discussão, né, e de contribuição para essa questão negra, para esse trabalho, né, para esse trabalho negro que todos nós precisamos, fazemos, né, e está aqui, estamos aqui fazendo essas histórias todas. Ele, junto com o Joel Rufino, se engaja na Associação Cultural de Apoio às Artes Negras, faz esse trabalho, porque é essa questão. Você ser negro, você inclui, você trabalha, você busca outras pessoas. Seu último trabalho foi em 1985, a encenação da peça Tutti, hoje centro de arte, né, no Centro de Arte Calouste Gauvain. A peça ficou um ano de cartaz, mas infelizmente ele morreu, né? Um pouco antes de completar 37 anos. É esse. O Birajara Fidalgo, um dramaturgo importante que está aqui para um griot para nos iluminar. É isso. Assine o canal. E aí, vamos voltar com a Conceição. Conceição, querida. Deixa eu aparecer aqui. Conceição, conte essa trajetória, essa questão da negritude que você está colocando ou está realçando em seus trabalhos agora, e principalmente essa questão da diáspora africana que você trabalha e estuda. Tudo começou quando eu era criança. Eu estudei numa escola, né, até a antiga quinta série, né, porque eu sou do tempo da admissão, e depois a gente tinha que fazer prova para outra escola. Conceição, é Oi. importante contar para os novos que estão chegando e alguns de outros lugares o que era admissão. Né? Isso, tem umas coisas que a gente tem que falar. O que era admissão, reclame máquina de escrever, que muitos, né, não conhecem. Isso que muito bem sabe. A gente fazia admissão, que era uma prova, né, para passar para uma outra escola. A minha escola era até a quarta série primária, e aí a gente tinha que fazer, era chamada admissão, a prova que você fazia para passar para a quinta série, né?
que hoje é considerado o 6º ano fundamental, mas antes né, era a 5ª série, que se chamava, que era da 5ª ao 8º ano, depois a gente passava para o antigo 2º grau, que hoje é ensino médio. É o colegial clássico, né? Então, Isso, que em alguns, né, alguns estados falava colegial, e a gente aqui exatamente. chamava, né, no Norte Fluminense, 2º grau. Aqui Era em São 1º Paulo grau, teve uma época que era clássico, e aham, teve uma época que era o 2º grau colegial mesmo, também. isso. E aí, quando eu fiz a prova, cheguei na autoescola, os meninos riam de mim. Eu ia para casa mesmo, eu tinha 11 anos, me questionando, gente, por que eles riam de mim? Lá no Irene Meirelles, que era a minha escola, né, anterior, ninguém ria de mim. E aos 11 anos eu consegui fazer um quebra-cabeça para entender essa questão da negritude. Porque lá, na escola que eu estudei até a antiga 4ª série, né, primária, a maioria eram negros e negras. Tinham 3, 4 brancos na sala. Nós éramos maioria. Mas quando eu passei para a 5ª série, era uma escola que era considerada escola de ponta, era a melhor escola pública de Macaé, para passar tinha que estudar muito. Lá inverteu. Eu era a única menina negra que por muitos anos sentei na primeira carteira, né, para já não olhar para ninguém, porque eles riam, aí eles riam do meu cabelo. E aí eu observei, eu tenho essa imagem nítida na minha mente, né? E que eles riam dos meus traços negroides, que eram diferentes, né? Porque lá eu encontrei, era filhos de empresários, grandes comerciantes, filhos de médico, filhos de dentista, que até a 4ª série não eram. Todos eram filhos de mecânico, lanterneiro. Né? Então, meu mundo mudou. E eu lembro que com 11 anos, eu falei, eu sou uma menina negra. Tanto que quando eu fiz minha pós-graduação de estudos culturais e históricos da diáspora africana, eu fiz qual é o pente que te penteia, né? A identidade das mulheres negras macaenses. Eu quis buscar essa questão do cabelo, né? E assim, tinha relatos incríveis. Teve uma senhora que quando eu a entrevistava, ela chorou assim 10 minutos na minha frente, hoje ela é falecida. E eu fiquei assim, por que ela está chorando tanto? Porque ela disse que as minhas perguntas fez ela voltar no banco escolar e que ela desistiu de estudar, porque tinha meninos com canivete mesmo que cortava por ela ser uma mulher, uma menina naquela ocasião negra. E ela usava sempre lenço. Eu dizia, por que você usa sempre lenço? Ela dizia que ela tinha vergonha do cabelo. Então, eu trabalhei muito essa questão, né, desse cabelo que riam de mim, né, para trazer outras falas de outras mulheres, né, com, às vezes, os traços negroides, a cor da pele, interfere, né, faz alguém parar de estudar, faz alguém não ter o trabalho, e a gente vem construindo isso. Depois da pós-graduação, como eu trabalhava em empresa, eu não tinha condição de ir para a escola, eu fiz um pacto comigo mesmo. Ó, já que eu não posso estar na escola, dentro de uma sala de aula, eu vou sempre me oferecer para palestrar para os alunos. Então, assim, eu fiz uma trajetória, né? E até hoje, muitas escolas de Macaé me convidam para estar fazendo rodas de conversa com os jovens, com as crianças. Eu tive uma experiência de falar com as crianças de 6 anos. Na hora que fez o convite, eu falei, não, quero não. Eu, há muito tempo da minha vida, só falo para adulto, eu não consigo, eu acho que eu não consigo falar para criança e tal. Foi uma experiência incrível, porque eu lembro assim, que no final, uma garotinha assim, me segurou pelo braço e falou assim, tia, eu sou branco ou eu sou preta? Aí eu falei assim, por que você está fazendo essa pergunta? Porque meu pai é branco, mas minha mãe é uma mulher preta, né? Aí eu falei assim, você vai ser aquilo que você quiser ser. Aí ela disse assim,
eu quero ser uma menina negra. E aquilo me marcou tanto, né? Porque a gente já tinha batido papo, eu tentando me arrumar, sentei no chão com as crianças e vamos conversar, porque até então eu nunca tinha feito trabalho com crianças, né, tão pequenininhas, né, da educação infantil. E foi uma experiência muito grande, né, trazer a nossa existência, a nossa história, né, esse valor que a gente tem que dar para os nossos ancestrais, né, para quem veio antes da gente, os nossos pais, os nossos avós, né, a gente poder construir isso. Então, eu trago no pedaço de mim alguns poemas que falam dessa negritude, mas aí depois eu falei assim, não, eu preciso deixar, né? E aí eu comecei escrevendo poemas, não tentei, conheci Nájila, num evento que ela fez, em Machadinha, em Quissamã, onde ela mora, né, que é um quilombo, e lá eu a conheci, e ela falou assim, eu tenho uma editora e tal. E aí eu estou construindo junto com ela, né? Porque eu acho assim, parece que nós, a nossa linguagem, a gente consegue tocar um outro, consegue dizer para o outro, e ele perceber o que você quer. Eu acho que fica uma coisa mais humanizada, mais... E aí, assim, estou gostando muito dessa troca com ela, né? Tanto que ela já passou meu nome, estamos aqui hoje, eu e você, né, Plínio, batendo esse papo, que é muito Ampliando, importante ampliando as coisas, ampliando os conhecimentos. isso, né? Porque a troca, a gente sai diferente, né? Quando a gente terminar aqui esse bate-papo, seremos outras pessoas, né? Eu, você, a gente já se conheceu e amanhã ali eu tive, sabe, com Plínio e a gente, sabe, construiu um diálogo legal por meio da poesia, por meio da vivência, da biografia. Então, assim, é muito importante a gente trazer e as pessoas assim nos considerar. Eu lembro que quando eu assumi como presidente da cultura foi no início dos anos 2000 e que um senhor me procurou, ele chegou, eu não o conhecia, era um professor do município de Macaé e ele também era pastor, aí ele entrou na sala e falou assim, eu queria te conhecer e vim dizer para você, você nos representa. Aquilo foi muito forte para mim, né? Saber, né? Porque Macaé é considerada a capital nacional do petróleo e ter uma mulher negra à frente de uma gestão de cultura e alguém entrar e dizer você nos representa. Eu falei assim, gente, que compromisso eu tenho com o meu povo, com a minha gente. Então, eu vou precisar realmente fazer gestão cultural, trazer o povo. Aí nós criamos projetos, né? Fizemos projetos a R$ 1 para criar público. E eu ouvi de um rapaz negro, jovem, 19 anos, ele falou, pela primeira vez eu pago um teatro com o meu salário. Isso é dignidade, né? Isso é você trazer as pessoas, né? Lembro também palestrando numa escola periférica, aí falando do teatro, o rapaz, eu não vou lá porque eu não tenho roupa, eu acho que lá não é lugar para a gente ir. Eu falei, por quê? Eu falei assim, mas o teatro é o quê? Ele falou, municipal. O que é municipal é público, o que é público é nosso, né? É nosso, nós não temos o público. Eu falei, você pode ir lá com a roupa que você quiser. Você vai sentar lá e você vai poder experimentar estar no teatro. Então, assim, uma experiência boa, né, da gente poder formar público, trazer cultura e poder estar ali à frente, conduzindo algumas coisas, como lhe mostrei aqui, né? O livro Palavra Expressa, que já estava há 5 anos que o grupo dizia que tentava alguém para fazer o lançamento desse livro e não conseguia. Então, a gente reúne tudo isso e poder trazer, transformar, né? Porque o poema é a transformação do sentimento, dessa voz que tem dentro de você, né? Nube, que é essa voz que traz as emoções,
para você deixar os registros. Então, eu achei importante, dentro dessa trajetória, dessas pisadas, né, desse movimento que faço aqui há muito tempo, né, era jovem, né, e chegar até agora, eu falei, bom, tem que deixar alguma coisa escrita. Então, espero que aí, de repente, em novembro, a gente tenha esse livro para a gente trabalhar, né, nesse mês da consciência negra, que está tão próximo nosso, né, poemas, trazer poemas nesse recorte. Né? E eu falo muito dessas pessoas que não se identificam como negras, né? Mas, às vezes, ela tem uma pele mais clara e ela diz, não sou negra, mas ela é negra por dentro, é negra na sua essência, né? Negra pelos seus ancestrais, pela se a gente nega, né, a nossa cor da pele, os nossos traços negroides, nós estamos negando nossos pais, nossos avós, nossos tataravós que vieram antes de nós, né, trazendo essa essência, né, de que nós somos descendentes de africano e temos que ter orgulho de falar isso, né? Nesse país miscigenado, mas que nós estamos aí. Não tem como, né, acordar, olhar no espelho e dizer, eu sou uma mulher negra. E com Né? orgulho, né? Eu sou uma pessoa negra, com orgulho. Orgulho. Com orgulho, com orgulho. Conceição, vou pedir a segunda licença para você agora, por favor, para a gente poder fazer essa nossa estante preta, né? Falar também desses outros escritos, desses outros legados, né? Que outras e outros escritores negros já fizeram. Vamos lá? E aquele pedido sempre, assine o canal. O primeiro é de minha própria lavra, né? Outras Vozes, que saiu pela editora 11 Editora. E aí eu vou fazer um resumo, vou falar um resumo que foi escrito pelo Luigi Riccardi. Um coro de vozes outrora calado é o canto que guia os contos Outras Vozes, contos sobre o negro escravizado no Brasil, de Plínio Camilo. Trata-se de 32 histórias que mostram a realidade dura em que viviam os negros durante o período de escravidão do nosso país. Os negros, durante o período, e como eles eram tratados, como eram objetos, como tentavam, como lutavam para sobreviver e sem perder sempre a esperança. O livro de caminho alterna verso e prosa, fazendo com que um texto tenha uma dinâmica interessante, uma espécie de sistóide e de anistóide, que faz todo sentido nessa obra. Embora trate de voz calada ao longo dos séculos, são sentimentos de pessoas caladas que vêm à tona do livro. Outras vozes, né? História, contos sobre o negro escravizado no Brasil. 11 Editora. Um outro livro, também, que a gente vai falar agora, é De Mãos que Pariram, Reciclam e Transformam. Esse livro foi organizado, né, as organizadoras foram Mali de Fátima Aguiar, Tainara Carvalho, Tenue Marques. É com apoio do coletivo Carolinas e Feminino. Né? E saiu pelo selo Dandara. E, segundo Esmeralda Ribeiro, né, esse livro, né, que falam sobre que as escritoras são escritoras negras e escritores indígenas, escrevem sobre escrevivência. Faz uma ponte do mundo dessa história dessas mulheres, né, trazendo para cá. Né? São trabalhadoras, escritoras que salvam o planeta, que reciclam, né, que trazem, que refazem, né, que também significam, né, e trazem um legado de Carolina Maria de Jesus. Então é muito interessante. Das mãos que pariram, reciclam e transformam. Escritos por mulheres negras e mulheres indígenas. E, por final, o livro Toda a Fúria, de Tom Farias, né, que ele fala sobre essa cidade maravilhosa e milhares de vidas que se cruzam de uma forma trágica e cruel. Os cartões postais que seduzem o nativo e o estrangeiro também são palco de violenta disputa, envolvendo os atores já no cotidiano. Né?
E aí conta toda essa história de Canis, um dos jovens cooptado pelo sistema da criminalidade, toda essa trajetória, toda essa jornada desse aqui. E o que, segundo Paulo Scott fala sobre o livro, ele tem certeza que estamos aqui diante de uma história que nos faz leitores e leitoras diferentes, melhores. Quando chegamos ao final, né, não basta o que está escrito, basta o que nos pega. Né? Tom Farias é um exímio articulador de boas narrativas e toda a Fúria vai consolidar essa ideia. É essa, Estante Preta. E aquela história. Assine o canal, converse, vamos lá. E aí vamos aqui, Conceição. O que você nos declama agora, querida? E vamos pegar aqui, né? Vamos pegar Revirando a Vida. É um poema que eu gosto muito. Se a morte fosse o início, a primeira fase da vida seria a velhice, na contagem regressiva. 80, 50, 30. No auge da maturidade, a felicidade incessante e a expectativa de atingir os 20 anos. A juventude, a conquista, a vida, revirando a vida. Depois viria a adolescência, a fase da alegria e do descomprometimento. E o voltar de brincar de bonecas, de pipa, de pique e de amarelinha seria o regresso à minha infância. E quando me tornasse concepção de espermatozoide com óvulo, seria o fim. Depois, eu queria recomeçar. Então, fazendo uma reviravolta dessa vida, né? Porque se a gente começasse na velhice, seria uma reviravolta de querer recomeçar, né? Porque a vida é um Com certeza. recomeço, né? E a poesia, ela traz essa emoção, essa sensibilidade, né, de quem está escrevendo. Isso é importante. Aí eu tenho também um poema que fala fases. A poesia é como um feto, que começa pequenininha e depois cresce na sua grandiosidade. A poesia é como uma menina flor que desabrocha na adolescência. A poesia é como uma mulher livre, caminha segura nas trilhas da vida. A poesia é a terceira idade, amadurece em conhecimento. Poesia afeto, poesia menina, poesia mulher, apenas linhas, traços, versos livres, apenas poesia. Muito legal, muito bacana, muito gostoso, muito gostoso. Querida, vai lá, quero mais duas poesias para a gente poder já ir fechando nossa conversa, mas Tá. E tá aí, muito bom, muito gostoso, muito gostoso. tem Então Revirando a comentem. Vida, tem Quem... Trajeto de Vida, né? Eu faço Revirando a Vida e depois Trajeto de Vida. Sou nada. Depois do entrelaçar de dois seres, sou vida, sou feto. Que bom, não me abortaram, nasci. Persisti a me habituar no mundo novo, consegui. E cada vez me alimentando de vida, fui crescendo, crescendo, crescendo. E aprendi a ser gente. Sou gente grande agora. Responsabilidade, amargura, decepção. Sou sociedade, sou consumida. Não fracassei, resisti. E no delienar da vida, meus tecidos começam a enrugar-se. Envelheço, envelheço, envelheço. Sou tudo. E ao anoitecer, eu chego fim da jornada. Morro. Falando um pouco dessa essência, né, da vida que a gente traz. E assim, não só pensando na gente, os poemas que trago também no livro Pedaços de Mim, mas lembrando também dos nossos irmãos, que estão longe, mas estão tão perto de nós e que às vezes eles têm as mesmas dificuldades, né,
os mesmos enfrentamentos, obstáculos na sociedade. Aí eu escrevi um grito a Angola. É arrancado do peito um sorriso de um povo, embaixo de destroços, guerras frias, granadas e 30 anos sem paz. É arrancado do peito um sorriso de um povo que é chamado Angola, onde vive a maior população de mutilados do mundo. Eram barulhos no silêncio, murmúrios e choro. Eram pernas e braços dançando no ar, nas pisadas das minas explosivas. Eram corpos fazendo um cerimonial, enterrados nos quintais, nas covas sangrentas, diante do medo a fogos cruzados. Eram corpos em pedaços, onde nas covas cachorros vasculhavam o chão, em busca de algo para comer. Era falta de identidade, falta de filhos, falta de pais. Era um choro de gente negra, africana. Acaba-se a guerra. E prédios que ornamentavam a cidade viram cinzas e assombro. Mas não acaba a fome, a saudade, a mutilação e a dor. O povo rasteja lentamente e tenta recompor o passado. Nas ruas, mulheres põem pedrinhas portuguesas para ladrilhar os passos, cicatrizar as feridas e ver a vida passar. E aí eu escrevi na época que teve a guerra de Angola, né? Porque acaba a gente precisa ter, sabe, esse coração que se divide, né? De que nós temos nossos irmãos aí pelo mundo todo, né? Cada um no seu país, mas que a gente, né? Se congrega, se emana, né? E somos um só, É, né? Porque a luta é nossa todos os dias, né? Todos os é, dias. exatamente, exatamente. Kira, quero pedir licença para você nesse último momento, esse último espaço nosso, pedir licença e aí, pedindo para que todos e todas, né, por gentileza, assinem o canal, façam seus comentários. E agora, sugestão para rever aqui no canal, foi uma conversa também muito boa que nós tivemos há uns 2 anos com Tom Farias, aqui no nosso Esclarecimento. Né? Quando ele era todas as sextas-feiras, o programa era ao vivo, Tom Farias fez a gentileza de aparecer, abrilhantar, contar as histórias todas. Então, por favor, vamos rever. Revejam, comente lá, comente aqui todas essas questões. E é isso, Conceição. Eu agradeço muito sua presença, sua gentileza, né, seu talento, sua voz. Então, isso tudo, muito obrigado, querida. Muito gostoso, muito bom mesmo essa nossa conversa. Agradeço mesmo. Obrigada, tá, Plínio, por esse momento. Você não vai sair assim, então, assim, você vai declamar ainda uma no final ainda. Então, Ah, vou, falou. com certeza, com certeza. E a gente poder trazer, né, nesse bate-papo a palavra, né? Porque a palavra ela fica, a palavra ela transforma, ela traz emoção, né? E ela fica para sempre, né? Ela não passa. A gente pode ir, partir, concluir a nossa missão, mas a palavra ela fica, né? E tudo isso é viver sonhos, né? Você mesmo falou no início, vidas negras importam, como importam, né? Você falou buscar novas pessoas, a gente sempre busca. Hoje você está buscando a nova pessoa, Conceição de Maria, né? Para estar aqui junto com você. Você falou, lendo sinopse do seu livro, dessas pessoas caladas, né? Desde a época da escravidão. A gente precisa soltar a voz, soltar, porque aí a gente entra, né, dentro do seu livro, que são outras vozes. Né? A gente grita aqui, você grita aí, todo mundo grita, e a gente se emana em outras vozes. Né? E você falou também das escrevivências, né? Que são essas histórias dessas mulheres que estiveram antes de nós também na luta,
para deixar sua marca, né? A sua marca da negritude, né? E você falou dessa estante preta, que precisa existir essa estante para ter os nossos livros, ter os nossos registros, para que eles não morram, né? Para que a gente exista, não fique na invisibilidade. São sonhos, sonhos que a gente não constrói sozinho, a gente constrói juntos. E eu tenho um poema intitulado Sonhos, que eu ganhei no segundo Fecha Abril Poesias, que a gente já conversou aqui, né? Que a Petrobras realizava em Macaé. E aí eu ganhei o segundo lugar e eu fiquei muito feliz, que diz assim: sonho que o Brasil acordará do seu comodismo e não será país de terceiro mundo, estará nos rankings mundiais e, com certeza, descansará em berço esplêndido. Sonho que a educação tomará novos rumos, pois homens como Paulo Freire lutarão para a conscientização, moldado na pedagogia que liberta o homem e o educa para a mudança, para a democracia, para a liberdade. Não seremos oprimidos nem opressores, pois haverá harmonia e integração entre os povos. Sonho que o racismo desaparecerá da terra, pois homens como Mandela erguerão os braços para a liberdade. O negro terá lugar na sociedade, sem discriminação. Como a África, viveremos em festa, desataremos as correntes do racismo e negro, branco, índio estarão em comunhão. Sonho que as matas da Amazônia estarão verdes novamente, pois homens como Chico Mendes estarão na luta pela ecologia. Não desaparecerá uma árvore, pois tomaremos consciência e diremos não ao desmatamento. Sonho que a podridão que instala nos quatro cantos do mundo voará para bem longe e, junto com os pássaros, cantaremos hinos à democracia. Sonho que a fome não sucumbirá ao homem, pois homens como Betinho resgatarão a vida e a justiça através do pão, para que não se morra de inanição. Sonho que homens desativarão as bombas nucleares e os países do mundo inteiro erguerão a cor branca nas suas bandeiras. Sonho que não haverá uma arma de fogo para ferir o semelhante, que a violência dará lugar à esperança. Sonho que as crianças não morrerão na Cinelândia, na mira dos tiros, massacradas e pisadas pelos brutais. Todas terão lugar ao sol. Sonho que Cristo pisará essa América sofrida para enxugar a lágrima do povo e acalentar a sua dor. A dor que é peçonhenta e mata. Sonho que os poetas andarão descalços, sentindo a poesia na vida, e não desaparecerão sem ter sido reconhecidos. Sonho que sinos cantarão glória, que surgirão homens de denodo. Será um início concreto que a paz voltou. E o sonho que a vida nos tornou gente. Gente. Sonhos. Conceição de Maria, que vai muito além de Martin Luther King, que ele teve o sonho, mas Conceição de Maria, ela sonha, é presente. A gente sonha construindo, né? Querida, muito obrigado. Agradeço muito sua gentileza. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço de coração, né, por a gente estar aqui e eu poder trazer poema. Eu li alguns poemas aqui que há muito tempo eu não lia. Eu falei, ai, que bacana e tal. É bom, né, fazer essa reconstrução e a gente poder estar aqui. Muito Não, obrigada mesmo. e em breve vou chamar você aqui para a gente fazer uma Kizumba, um sarau online aqui. Aí eu agradeço a Ótimo. todas e todos que estão assistindo. Assinem o canal, deixem seus comentários, sigam Conceição de Maria. Obrigado, querida. Até. Até.